Saudações, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à grande estreia do programa Ponto de Superação. O programa Ponto de Superação tem como objetivo trazer experiências, vida para todos que já estiveram no fundo do poço e que, entretanto, nunca pensaram em desistir. Você pode acompanhar o nosso programa através das nossas plataformas digitais, falo concretamente do Facebook, YouTube e Instagram. E para a grande estreia de hoje, trago como uma convidada especial, ela que dentro de alguns minutos poderá se apresentar. E para já quero agradecer a todos os internautas e a todos os telespectadores que estão do outro lado a acompanhar o programa. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Tenho a hora de saudar a todos os telespectadores que estão a assistir nesta hora. Meu nome é Belmir Tavozela, vivo no bairro São Damas. Portanto, conte-nos como é que foi a sua história, o seu percurso, como é que foi? A minha história, como qualquer um, sempre tem tido altos e baixos, não é assim na vida. Não sei qual é a história que queria saber mais ou menos. É sabido que no ano 2020 foi um momento de pandemia e acreditamos que passou por alguns momentos, algumas dificuldades. Gostava de partilhar com o público, com os telespectadores? Claro que passei realmente por um momento difícil. 2020 eu passei mal mesmo, tive Covid-19. Iniciou assim, tipo malária, tomei medicamentos, não melhorava e no fim fui ao hospital de novo, expliquei, então eles fizeram um teste de Covid-19 e aguardei os resultados em casa, entrei em quarentena, então parei de medicar, segundo a recomendação deles, fiquei sem nenhum medicamento para tomar e uma semana depois eles mandaram o resultado que eu tinha Covid-19, então aí fiquei em desespero realmente. E como foi para a sua família receber esta informação? Minha família ficou em pânico e eles me aconselharam a aguardar pela recuperação, pois aquela gripe qualquer um tinha, podia ser uma gripe normal, mas eu sentia que não era gripe normal. Eu estava desesperada mesmo, estava no fundo do poço, eu sentia que aqui eu estava sem força, não estava bem, eu por mim sentia mesmo que se calhar era daquela vez, fiquei mal. E para além do apoio da sua família, de alguma forma teve apoio das outras pessoas? Sim, tive apoio porque no momento em que eu senti-me mal, pedi ajuda neles, vi que não tinha solução, eu estando em quarentena, eu fiquei desesperada, comecei a orar, clamar a Deus, chorar para Ele, porque eu vi que se não encontro solução nos homens, eu encontraria solução nele. Por isso que eu me refugiei nele, comecei a orar e no fim, quando eu tive aquela ideia de eu pegar o telefone, lembrar que estava num grupo onde estava um irmão ali, uma vez lhe ouvia ajudar a dar dicas a alguém que tinha Covid, então peguei o número dele, liguei, entrei ali no grupo, peguei o número dele, liguei para ele se ele poderia me ajudar, porque eu não sabia quem ele era, se é médico ou quê, então queria que ele me recordasse aquela explicação ou me dar alguma coisa, poderia me ajudar. E realmente aquele irmão, logo ele disse, não sou médico, mas eu conheço alguém que pode te ajudar, que o irmão dele da igreja, que podia me ajudar. Então, quando ele me recomendou a este irmão para eu poder falar com ele, entrar em contato com ele para poder me ajudar. A senhora Belmirda é membro de uma igreja cristã. Pode partilhar como é que conseguiu chegar até lá, se teve algum convite, como é que conseguiu estar naquela igreja? Sou membro da igreja adventista. Para chegar lá realmente foi um chamado de Deus, foi vontade de Deus.
conforme estou a explicar aqui, que cada um tem seu chamado. E eu, para mim, foi por uma situação mesmo triste, conforme estou a explicar. Foi por um momento difícil que eu tive encontro com Deus. Naquele momento eu acho que foi o caminho que Deus usou, não foi obra do homem, mas sim de Deus, porque vi que a vontade dele se cumpriu em mim, porque após aquele desespero, eu tive o privilégio de chegar a um das mãos do irmão que era adventista, que eu nem sabia se era adventista. Mesmo quando eu fui para pedir ajuda para ter medicamento, ele não chegou de se identificar que ele era adventista, era o que ele só apoiou-me sem querer nada em troca, se calhar o que só me ajudou, queria ver o ser humano bem. E, enfim, fui medicar. Depois dali, quando mediquei, continuei uma minha vida normal. E acontece que nas manhãs eu escutava as pregações, pensando que talvez são pregações de uma igreja qualquer, me adicionar a saber que igreja era. Então, acontece que naquele tempo eu criava porcos na minha casa, tinha muita criação de porcos. Então, um dia nós já tiramos capim, eu a conversar. Então, eu perguntei uma vez sobre um sobrinho que ligou para mim. Eu perguntei sobre aquele irmão, não sei o que, de que igreja, se é adventista. Adventista nunca disse, adventista, afinal não são aqueles que não comem porcos, não sei o que, eu aqui a criar. Eu fiquei assim, mas nunca me convidou. Mas o que me atraiu mais foi por causa da palavra, da forma como explicava a palavra de Deus e a verdade. Eu percebi que aqui há uma pequena diferença naquilo que eu vinha aprendendo sobre a imortalidade da alma, sobre a guarda do sábado, sobre a alimentação. E aprendi muito, e uma parte que me tocou muito foi aquele tema um dia quando falou de reparadores de brechas. Falou muito dos Martinho Lutero, que tentaram revolucionar, né, a verdade, recuperar a verdade. Então vi que aquele povo adventista também é um daqueles que também tenta a seguir aqueles passos dos reformadores. Então, eu fiquei mais impressionada em querer aprender mais sobre a Bíblia, conhecer mais essas histórias da Bíblia. Então, quando eu pedi mesmo para estudar a Bíblia, então me recomendaram um pastor para eu estudar lá. E quando cheguei lá para aprender, eu perguntei quanto era. Disseram que não se pagava nada, era mahal estudar a Bíblia. E eu fui lá, estudei. E de facto não me cobraram nada e aprendi, cheguei a um tempo de apelo e eu vi que não restava mais nada, senão eu decidi entregar minha vida a Cristo e entrei nas águas batismais, batizei e me tornei membro adventista com a minha família. Muito bem. Em meio a esta situação, esta doença, houveram momentos em que apareceram certas pessoas, apareceram algumas pessoas para lhe colocar para baixo? Houveram. Como foi lidar com esse tipo de situação? Houveram. Uma coisa interessante aí, eu só vi que Deus é Deus. Deus é Deus. Não outra coisa. Deus é Deus. Se eu entregar tudo nas mãos de Deus, eu entreguei tudo. Afinal de contas, a relação nossa com Deus, conforme Ele deixou nos 10 mandamentos, que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Em segundo lugar, ao próximo como a ti mesmo. Eu usei esses 2 mandamentos como base na minha vida, que eu tenho que depender desses 2 mandamentos, porque elas é que são úteis para mim. E essas pessoas que surgiram ou surgem, para mim não importa tanto, porque primeiro é Deus. Tudo que não está contra a vontade de Deus, eu não tenho que assumir. Mas se for aquilo que tem a ver com a vontade de Deus, sim. Mas se for para me colocar embaixo, enquanto é uma relação que eu sei que Deus em primeiro lugar, não, porque a palavra diz que respeitar o marido, o filho, o pai no Senhor. Então, eu sempre defendo a ideia de que primeiro Deus.
e segundo o ser humano. Atualmente, a senhora Belmirda é membro de uma igreja cristã. Como é a sua relação com os outros membros? A relação é boa a relação, apesar de algumas inquietações. Eu acho que isso é normal, estamos numa caminhada em que diabos tenta puxar um para o seu lugar, ou mesmo a mim, talvez para eu voltar. Diabo pode usar as pessoas, talvez para eu recuar, mas eu creio que a relação é boa. Eu tento equilibrar isso, tendo em conta que Deus me chamou para adorar. Então, para mim, o que importa é adorar o Criador até que Jesus volte me buscar. Muito bem, esta foi a história da senhora Belmirda. Ela que esperou, portanto, vou pedir só a dona Belmirda. Senhora Belmirda, se pudesse agradecer a alguém, a quem agradeceria? Se for para agradecer a alguém, são duas pessoas que eu poderia agradecer. Se for para agradecer a alguém, eu poderia agradecer a duas pessoas. Que até o momento, eu digo saúde mesmo, porque são pessoas que foram instrumentos, foram usadas por Deus, foram enviados por Deus, pessoas que nunca as conheci até esta minha idade, mas que foram, depois Deus respondeu o meu pedido. Eu tenho a hora de agradecer ao irmão Felício, que por via dele, ele me acompanhou ao irmão Lavmore. Eu conhecia ele me ajudou, me recebeu, sem me conhecer. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, eu estava muito doente, que eu já estava desesperada. Ele disse, você quer morrer ou quer viver? Então, eu fiquei mesmo desesperada, que aconteça o que acontecer, mas ele me apoiou, disse, não, vai tomar medicamento, o que importa é saúde, toma medicamento, se melhorar para nós é muito, é o que importa para você cuidar da sua família. Então, são essas pessoas que eu tenho a agradecer. Portanto, esta foi a grande história da senhora Belmirda. Portanto, vou mesmo dizer o seguinte, nunca desistimos, que nunca possamos desistir daqueles que são os nossos sonhos. Nós vamos passar por várias dificuldades, vamos passar por momentos difíceis, mas que não possamos perder a força, a esperança, a fé, porque o caminho é para frente. Vou pedir mesmo à senhora Belmirda para que deixe, ou melhor, para que mande beijinhos, abraço para quem quiser. Eu, em primeiro lugar, quero mandar beijinhos aos meus filhinhos, minha família toda e todos os irmãos que de uma maneira voluntária quiseram me ajudar e me apoiam até agora emocionalmente ou financeiramente. Eu tenho a hora de agradecer a todos, mandar cumprimentos a ele, que Deus lhe dê vida, saúde e continue ajudando os outros sempre que precisarem de apoio. Muito bem, bom, esta foi a grande estreia do programa Ponto de Superação. Não deixe de acompanhar os outros programas através das nossas plataformas digitais. Falo concretamente do Facebook, Instagram e YouTube. Quero também agradecer a minha convidada que esteve aqui a explicar, a contar aquela que foi a sua história, não é? Que é para motivar, que é para incentivar as outras mulheres, as outras pessoas a não desistirem. Quero também agradecer quero agradecer a todos, telespectadores que estiveram do outro lado a acompanhar o programa A Grande Estreia Ponto de Superação. O programa termina assim, com a promessa de voltarmos numa outra oportunidade. Quero agradecer imenso a todos que estiveram a acompanhar o programa. Até a próxima.